A grande inovação vem da simplificação, porque quando a gente fala em simplificação, a gente está falando de uma grande transformação, uma transformação cultural, uma transformação radical no sentido assim de chegar na raiz do problema, porque a gente vive num mundo extremamente complexo, de processos, especialmente na área de governo, de processos que a gente como população não tem nenhum modelo mental do que está acontecendo na cabeça. E esses processos, que já são processos complexos, eles são transmitidos numa linguagem que é praticamente um dialeto, que é muito complicada de entender. Então, quando a gente fala de simplificar, a gente está falando não necessariamente de tirar informações que são complexas, porque os processos são complexos. É uma maneira de facilitar o acesso a alguma coisa que continua sendo complexa. Mas a linguagem que traduz e que transmite o acesso àquela informação é sim uma linguagem mais simples. É uma decodificação, é uma tradução. É uma maneira de explicar com palavras do cotidiano, do dia a dia. A linguagem simples ela é uma técnica de redação e ela também é uma causa social pelo direito de entender as informações que orientam o nosso cotidiano. Como técnica de redação, ela ataca esse problema que é muito característico da linguagem da administração pública, que são os textos que têm frases muito longas, que tem elementos linguísticos complexos, como, por exemplo, nominalizações, orações que não estão naquela ordem direta, jargão, termo técnico, sigla, acrônimo, né? Então, assim, é traduzir isso, é um pouco decodificar, e eu acho que também a linguagem simples ela tem um pouco de jornalismo investigativo, porque muitas vezes quando você se depara com um documento original, você tem que primeiro entender, vem cá, qual é a notícia que precisa ser passada para o cidadão. E aí você tem que descobrir, tem que correr atrás e tem que envolver tanto a equipe técnica, que é responsável por aquele documento, quanto o cidadão que vai consumir aquele texto para o cidadão validar se o texto está mais simples. Eu acho que essas duas pontas, eu acho que nessa balança elas se equiparam, né? E quando a gente está falando de transformar essa maneira de comunicação, da comunicação pública ser uma comunicação mais acessível, você está tocando nesses dois polos. Você está tocando no agente público, que é importante que o agente público seja sensibilizado para entender que é importante falar de uma maneira diferente, se comunicar de uma maneira diferente. O diferente é uma mudança e a mudança sempre gera instabilidade. Do ponto de vista do agente público tem que ter um trabalho e especialmente do ponto de vista do cidadão, da população, que é importante que a população brasileira compreenda que agora, nos tempos de agora, da governança digital, dos governos abertos, é fundamental que o cidadão se manifeste, que o cidadão participe. A participação social é um pilar das novas formas de governar. E a gente tem no Brasil e em muitos outros países uma população que não se sente no direito de falar, de participar. E isso precisa também ser estimulado, né? Porque muitas vezes o cidadão espera que o governo seja um pouco como uma mãe, né? Que entregue tudo muito prontinho. E a gente está numa época agora que requer agência, atitude da população. E a gente tem que trabalhar isso porque a gente sabe que historicamente aqui no Brasil a gente tem uma população que não foi estimulada a participar. Historicamente, eu estou falando de séculos e séculos. Com relação à simplificação das informações, eu tenho uma experiência que eu tive uma chance de colaborar com um hospital, comunicação dentro de um hospital federal no Rio de Janeiro, o Hospital Federal da Lagoa, que precisava comunicar, como todo hospital no Brasil, precisa comunicar quais são as diretrizes para que a infecção hospitalar não se alastre, para alertar os visitantes, os parentes de pessoas que estão internadas, a própria equipe que trabalha lá, como é que você faz para não passar a infecção hospitalar adiante. E o hospital ele tinha um documento, que era um documento escrito
técnico com muita perfeição pela equipe responsável pela infecção hospitalar, que precisava passar aquele número de informações e que estava num nível de linguagem que, se você for medir por uma das métricas de legibilidade que existem, com certeza é uma linguagem que era muito difícil de ser entendida. Eu propus uma intervenção de linguagem simples lá e a gente construiu um documento que ficou mais claro de ser entendido, mais rápido de ser entendido e mais eficaz. Porque o hospital tem todo o interesse que todas as pessoas que transitam lá estejam bem conscientes do que fazer e do que não fazer. Então foi uma oportunidade muito que eu tenho muito orgulho de ter podido dar essa colaboração para o Hospital da Lagoa. Essa é uma pergunta complexa que tem muitas camadas, né? Mas com certeza a linguagem é uma dessas camadas e eu penso que é uma das camadas de todas elas, é uma das mais fáceis de acessar, porque a linguagem simples ela realmente colabora para estabelecer uma relação de confiança no sentido em que você se depara com um documento, você se depara com um texto e você, numa primeira leitura, você consegue entender do que está se tratando daquela informação, que não tem aquelas letrinhas miúdas que estão lá no rodapé da página e que você percebe que o agente público está tendo cuidado de se dirigir a você. Então eu acho que nesse sentido a linguagem ela é um instrumento que requer um aprendizado, porque a gente está falando de fazer de uma outra forma, né? Quase que aprender um outro idioma. Você tem que abrir mão daquela linguagem técnica administrativa que é muito conhecida de todo agente público e abraçar um outro conjunto de atributos, mas ela é muito eficaz.